Continuando com a nossa transcendental leitura do Shri Chaitanya Charitamrita, de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Madhya Lila 20, o Senhor Chaitanya instrui Sanatana Goswami. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Jadi Pasham Javana, Sera Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Achiradeva Sarvatra Siddhyatyesham abhipsita Sadharma Syava Bodhaya Yesham Bandini Mati. Aqueles que anseiam por despertar sua consciência espiritual, cuja inteligência é resoluta e que não se desviam, com certeza alcançam a meta desejada. Verso citado do Narada Purana, que encontra-se no Bhakti Rasamrita Sindhu 2, 103. Yogyapatra hautumi bhakti pravartaite krame savatata shunakahye tomate. Estás qualificado para propagar o culto do serviço devocional. Portanto, ouve-me enquanto falo todas as verdades sobre ele. Vou revelá-las a ti. Divira Swarupahaya Krishnera Nityadasa Krishnera Tatastha Shakti Veda Veda Prakasha Suryansha Kiranayati Agni Jwalachaya Sabhavika Krishnera Tina Prakara Shakti Hoya. Em sua posição constitucional, a entidade viva é serva eterna de Krishna, pois ela é a energia marginal de Krishna, bem como uma manifestação igual ao Senhor e, ao mesmo tempo, diferente dele, tal qual uma partícula molecular do fogo ou do brilho do sol. Krishna tem 3 variedades de energia. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Srila Bhaktivinoda Thakura parafraseia estes versos como segue. Shri Sanatana Goswami perguntou a Shri Chaitanya Mahaprabhu: quem sou eu? Em resposta, o Senhor disse: és uma entidade viva pura. Não és nem o corpo material, nem o corpo sutil, composto de mente e inteligência. Na realidade, és alma espiritual, eterna parte integrante de Krishna, a alma suprema. Logo, és seu servo eterno. Fazes parte da potência marginal de Krishna. Existem 2 mundos, o mundo espiritual e o mundo material. E estás situado entre as potências material e espiritual. Tens uma relação tanto com
o mundo material quanto com o mundo espiritual. Portanto, és potência marginal. Estás relacionado com Krishna em igualdade e diferenças simultâneas. Como és alma espiritual, és qualitativamente igual à Suprema Personalidade de Deus. Porém, como és uma muito diminuta partícula de alma espiritual, és diferente da alma suprema. Daí, tua posição de que és igual à alma suprema e, ao mesmo tempo, diferente dela. Como exemplo, toma-se o próprio Sol e as pequenas partículas de brilho solar e o fogo abrasante e suas pequenas partículas. No Adi Lila, segundo capítulo, verso 96, pode-se encontrar outra explicação desses versos. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Aí está resumida toda a situação da alma condicionada, toda. Imaginem, só em 2 versos e num significado nós temos a explicação de tudo sobre esse mundo, sobre Deus e sobre nós. Muita coisa para pouco espaço. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 10º, a libertação das árvores de Jamalarjuna, verso 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Shuka Uvacha, Shri Shuka Uvacha, Evan Uktva Sadevarshi, Evan Uktva Sadevarshi, Gato Narayana Shramam, Gato Narayana Shramam, Nalaku Varamani Grivo, Nalaku Varamani Grivo, Asatu Jamalarjuno, Asatu Jamalarjuno. Shri Shuka Uvacha, Evam Uktva Sadevarshi, Evam Uktva Sadevarshi, Gato Narayana Shramam, Gato Narayana Shramam, Nalaku Varamani Griva, Nalaku Varamani Grivo, Asatu Jamalarjuno, Asatu Jamalarjuno. Shri Shuka Uvacha, Evam Uktva Sadevarshi, Gato Narayana Shramam, Nalaku Varamani Grivo, Asatu Jamalarjuna. Tradução, vamos repetir. Shukadeva Goswami continuou. Tendo falado essas palavras, o grande santo Devarshi Narada, retornou ao seu ashram, conhecido como Narayana Ashrama, E Nalakuvara e Manigriva,
tornaram-se árvores gêmeas Arjuna. Tornaram-se árvores gêmeas Arjuna. Fato consumado, né? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. As árvores Arjuna ainda são encontradas em muitas florestas e sua casca é usada pelos cardiologistas para prepararem remédio contra problemas cardíacos. Isto significa que, muito embora sejam árvores, as pessoas incomodam-nas, descascando-as em prol da ciência médica. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam istabhidham jena bhutale swayam rupakadatmahyam dadati swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Shri Shuka Uvacha Evam Nuktva Sadevarshir Gato Narayana Shraman Nalakuvara Manigrivo Asatu Jamalarjuno. Shukadeva Goswami continuou, tendo falado essas palavras. Quais foram as palavras? As palavras foram, verso anterior, esses dois jovens, Nalakuvara e Manigriva, têm a fortuna de serem os filhos do grande semideus Kuveira. Porém, devido ao falso prestígio e à loucura provocada pela bebida que tomaram, eles caíram tanto que, mesmo estando nus, não conseguem entender que se encontram nesse estado. Foi tudo isso aí que Narada Muni falou antes. Aí continuou. Portanto, porque estão vivendo como árvores, pois as árvores são nuas, mas não têm consciência disso, esses dois jovens devem receber corpos de árvores. Esta será a punição adequada. Aí vem a misericórdia, né? Entretanto, depois que eles se tornarem árvores e até se libertarem, por minha misericórdia, lembrar-se-ão de suas atividades pecaminosas passadas. Ademais, através de meu favor especial, quando expirarem 100 anos de acordo com o cálculo feito pelos semideuses, eles serão capazes de ver a suprema personalidade de Deus, Vasudeva, face a face, e assim reviverão suas verdadeiras posições de devotos. Tendo falado essas palavras, o grande santo Devarsha, Narada, retornou ao seu ashram, conhecido como Narayana Ashrama. E Nalakuvara e Manigriva tornaram-se árvores gêmeas Arjuna. Aqui nós estamos ouvindo um contexto completo. Primeiro que a situação da energia marginal de Krishna, né, que é igual a Krishna, mas por ter essa tendência a ora Antaranga Shakti, ora Bahiranga Shakti. Como semideus eles estavam mais para Antaranga Shakti, né? Como semideus eles estavam cumprindo com o dever de um semideus, de um deva. Portanto, estavam protegidos por Antaranga Shakti, pela energia superior de Krishna, pela energia espiritual de Krishna,
puramente espiritual, energia eterna de Krishna. Mas veja o perigo que é esse mundo, até mesmo na condição de um ser elevado como os semideuses. Se iludiram, se desviaram, caíram numa condição que não é simplesmente de seres humanos degradados. Não, eles caíram do céu espiritual, do céu celestial, material, para o mundo material intermediário, para a Terra, e dali deslizaram. Vejam só o risco que é. Uma condição completamente inconsciente, completamente baixa, completamente complicada para a alma que tem que voltar para a sua posição constitucional eterna, no mundo espiritual, como acabamos de ouvir ali. O Sr. Chaitanya falando com Sanatana Goswami, Srila Prabhupada, explicando o Divira Sarupahaya Krishneya Nityadasa. Quem nós somos? Almas, servos eternos de Krishna, potência espiritual superior, igual a Krishna. Diferente em poder, mas iguais a Krishna em pureza, em essência. Então vejam só como essa armadilha de Maya é muito complicado de alguém escapar dela. Se não for pela bênção de um representante de Krishna, se não for pela bênção de Krishna que nos dá o mestre espiritual, que nos dá Krishna, nos ensina o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Porque parece que é simples, né? Parece que é simples. Sou algo espiritual, um servo eterno de Krishna. Yatatorri Pikaltaya Purusha Savipashita Indriyani Pramati Viharanti Pasabhamana. Semideuses caíram, filhos de coveira, como seres humanos. Se intoxicaram de tanto desejo de gratificar os sentidos e gratificaram os sentidos. Indriyani, porque isso aí é forte, não é só para quem já está num estado inferior de consciência, é forte para qualquer um, porque Krishna fala nesse verso, Arjuna, os sentidos são tão fortes e impetuosos que eles arrastam pela força, você não quer, mas quando você vê, você já está fazendo. Aliás, Arjuna perguntou isso para Krishna. Krishna, por que a gente não quer agir dessa maneira? Não quer. Porque esse é o poder da energia inferior dele, da energia material. Esse é o poder de Maya. Esse é o poder. Isso aí é o que faz Maya ser incrível. Krishna fala, isso é uma energia ilusória, é divina, é perfeita para enredar a alma condicionada. Ela é perfeita para isso. Semideuses, filhos de Kuvera. Kuvera não é um simples semideus, ele é o tesoureiro de Indra, ele cuida de toda a grana dos planetas celestiais, que é onde tem mais grana, né? Onde tem mais grana do que os planetas celestiais? Então, esses dois são filhos desse multitrilionário aí. E caíram para uma condição humana normal e de humano para estar uma condição de ficar num corpo inerte, que nem pode se movimentar. Se quer isso. Mas o alerta é esse. Independentemente do nível que estamos, temos que entender que
Torre Kautaya Purushasabi Pashitaha Indriani Pramatini Haranti Prasabhamanaha. Os sentidos são tão fortes e impetuosos, Arjuna, que eles arrastam pela força até mesmo a mente, a inteligência de um homem. Inteligência é discriminação. A mente de um homem de discriminação. Não é de qualquer um, de um homem de discriminação. Quem está entendendo as coisas, quem está... E que não é relaxado, que se esforça por controlá-los. Eles são tão fortes que eles arrastam até mesmo aquele que se esforça para isso. Imagina quem nem se esforça. Então, correr risco, já estamos correndo. Não tem ninguém que não esteja correndo risco de se degradar cada vez mais. Já está correndo risco. A gente tem que se esforçar e se render à energia devocional de Krishna, que é a mesma Maya do lado avesso, para ela dar uma trégua para a gente, porque senão nós não teremos chance nenhuma. Não tem outro caminho, não tem, é só se Maya colaborar. Mas como que Maya colabora? Quando a gente colabora com Krishna, quando a gente é Tatakarma Pravartana, favorável, quando a gente ouve e segue, quando a gente se torna um bom filho, não é mais punido pelo pai. Não é mais punido pelo pai. O pai está sempre um pouco mais distante, assim, mas ele pune às vezes. Quem mais pune é a mãe, né? Com a mamãe. A mãe está sempre mais perto, é difícil superar o crivo da mãe. A mãe está ali, é Maia, é a Maia. Aliás, para os indianos é isso mesmo. Os indianos eles têm certeza que Krishna, que Vishnu, que Shiva é o pai e que Durga é a mãe. E é mesmo. Em última instância é mesmo. Nesse mundo material é isso mesmo. É isso mesmo. Então, o pai, ele ajuda. Mas ele não contraria a mãe, não. Ele não contraria. Se a mãe disser, não, esse menino não está fazendo nada direito, não. O pai, então... E é assim que funciona. Por isso que é tão importante a gente entender o Mamevadye Prapadyante, Mayametantarantite. Vamos agradar a mãe, que a gente fica tranquilamente nos braços do pai, sossegado. Sossegado. A maior prova disso foi o rei Tanapada com Dhruva Maharaja, né? Dhruva Maharaja queria ficar no colo do rei Tanapada. A mãe dele falou, não quero. Não ficou, não pôde ficar. Então, se Krishna, que é o Pai Supremo, tem informações da mãe, que olha, não, esse aqui é um bom filho, estamos transcendendo as dificuldades dessa existência material sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Isso é um contexto que nós devemos... Tem vários aqui. Primeiro também a questão da ofensa. Foi por ofensa a Narada Muni que Narada, tudo bem, misericordiosamente, como o mestre espiritual autêntico sempre age, ele agiu, puniu, dando um favor, ainda que fosse dentro de uma condição, um favor especial para os dois. Mas não é todo mundo que é assim na Lakuvari Manigriva. Então, aí o Sheyan Yashodharman Lokamashishamevacha Hantisheyan Sisavani Pusamahadatikrama. Qualquer um aí que ofender, como eles ofenderam nada, porque foi um distrato, não reconheceram a posição da grande alma que é a Narada Muni, e estavam tão chapados que mesmo pelados, eles nem viram que estava pelado, como o Prabhupada explicou aqui no significado. E é assim, né? A árvore fica nua, e ela está tão inconsciente que ela nem vê que está nua. Quanto mais inconsciente, mais nada afeta.
Mas o perigo nosso é que na hora dessa punição, por desrespeitarmos, destratarmos uma pessoa santa, um Vaishnava de verdade, já estamos condenados a ter morte extemporânea, morrer antes do tempo. Estamos condenados a perder tudo aquilo que poderíamos ter de bom por karma, né? Opulência, perder toda a reputação, perder a boa fortuna. Já estamos condenados e não vamos ter um nada para salvar a gente assim. Ah, tá bom, você vai ser punido, mas eu vou te dar um favorecimento especial. Você vai nascer numa comunidade de devotos, vai nascer dentro você vai nascer no quintal de Nanda Maharaja e Mãe Yashoda para ver Krishna face a face. Não, a gente não tem essa mordomia aí, a gente não tem esse favorecimento. Quem falou que a gente tem? Quem garante isso? Então, para nós, o quadro é muito mais complexo, muito mais complicado. A gente tem que levar esse assunto muito mais a sério. E assim a gente tem que entender que é dessa maneira que o mundo material funciona. Assim tudo funciona, porque não existe acaso, não existe... nada está acontecendo aleatoriamente. Tudo acontece por uma causa. As causas originais, os desejos das almas, são a causa da manifestação desse universo cósmico material, satisfazer o desejo dessas almas condicionadas. Então, esse mundo material, e Krishna é tão perfeito ao agir, é tão completo, não que tudo que ele faz, porque emana dele que é o tudo completo, é completo em si mesmo. Então parece que é perfeito. E esse significado de Prabhupada aqui parece não ter significado, porque é curtinho e falou só da árvore. Mas tem um significado muito profundo, porque toda alma que está condicionada aqui, ela está condicionada por uma causa e ela tem um propósito a ser cumprido. E assim mesmo, todas as entidades vivas condicionadas, que são almas espirituais eternas, plenas de consciência, de conhecimento e plenas de bem-aventurança, de eternidade. Eternidade, bem-aventurança e conhecimento. Imaginem, são todas plenas disso, que nem Deus é, que nem Krishna é. Porém, uma situação que fica, e como a gente vai encontrar a natureza material funcionando, o ecossistema, se divanando, para não dizer que é pouca miséria. A maior miséria é essa, é que uma entidade viva, corporificada, ela já é alimento para outra. Imagina que miséria. A miséria do sapo sendo engolido pela cobra, a miséria da cobra sendo pega pelo gavião, olha a miséria. É assim, essa competição aí sem fim. Sem fim. Como a Tia Deva fala, na verdade, esse mundo material ele é muito violento. A gente pensa que não. Porque a natureza é cruel, a natureza é assim, violenta. É violenta. Tanto é que todas as almas condicionadas, tudo isso faz parte da punição para a alma condicionada. Ela vive assim, com tanto medo que ela não tem paz. Ela não tem paz. Só alcança a paz quem se torna um devoto de verdade, se torna Bhai, destemido. Aí ele alcança a paz. Mas qualquer outro que não chegue nesse nível está desesperado nesse mundo de medo. De medo, ou não? Sim. Um alimento para o outro. O que dizer dessas outras circunstâncias que são benéficas? Eu, por exemplo, me lembro que eu era adolescente ainda, e teve um boom no mundo, né? No Brasil muito mais, porque tem de notícia que o ipê roxo cura câncer. Nossa, virou uma loucura naquela época. Era tanta gente com casca de ipê para cima e para baixo, e
descascando o ipê, tirando do ipê, isso aqui é ipê, essa maneira de ler, tirando a casca, ou seja, é como se chegar numa pessoa e tirar a pele dela, né? A árvore, tudo bem, a consciência dela é mais rudimentar, mas ainda assim ela sente. Então nós estamos vendo aqui, isso é um incômodo. Nesse mundo material, todo mundo é incomodado. Porque tudo isso aí significa o quê? Isso culmina em quê? Miséria. Miséria. Então o Prabhupada fala, primeiro ele lembra que essas árvores de Amarajuna ainda existem por aí nas florestas da Índia. Como tudo, né? Como tudo que foi contemporâneo de Krishna, por aí afora está espalhado por todo lado aí, do advento de Krishna, está por aí. Aí, só que o Prabhupada fala aqui muito diretamente, isso significa que muito embora sejam árvores, poxa, a árvore tem que ficar tranquila ali, né? As pessoas incomodam-nas. Isso é miséria. A de Báltica. Isso é uma miséria de Báltica. Né? Que uma entidade viva causa para outra. Que o ser humano está causando para... mas é para um fim benéfico, é para fazer remédio e tal. Tudo bem, mas... É mesmo. Mas sofre. Mas tem o sofrimento. Tem o incômodo ou não? Claro que isso aí é muito mais... louvável do que alguém que simplesmente passa e dá uma machadada aleatoriamente numa árvore, ou vem, prega um prego sem que nem porquê, ou vem com canivete e faz um desenho do coração. Coitada, a árvore está ali, ela tolera, né? Mais tolerante que uma árvore, ela tolera. Mas tudo isso é miséria. Agora aqui, claro, é para um objetivo nobre, mas isso não deixa de ser de Báltica Krishna, miséria material. E essas misérias, como Krishna explica no Sadasada, Johnny Jamasu, nós vamos encontrar em todas as esferas, todas as esferas nós vamos encontrar essas misérias. E a gente, claro que as escrituras não são direcionadas a nenhuma outra entidade viva que não seja o ser humano, aí sim, porque o ser humano tem condições de entender isso, mas as misérias, elas estão presentes para todos. Agora o ser humano pode entender que isso é miserável, que eu estou sofrendo, que é miséria, e pode entender que eu posso ficar pior ainda, e tem que entender que Sadasada Johnny Jamasu, além da miséria propriamente dita, tem condições naquela própria espécie que é mais miserável ainda ou menos miserável, mas é sempre miséria. E só o ser humano pode entender isso. Por isso que ele tem que, se desassociar dos modos da natureza material. Mas para ele se desassociar dos modos da natureza material, ele tem que parar de querer desfrutar da natureza material, porque senão não tem como ele desassociar. Não tem como. Não tem como parar o sofrimento, não tem como parar as misérias. E quanto mais ele tentar desfrutar da natureza material, tanto mais ele vai ter que sofrer as misérias materiais. Porque ele está cada vez se afundando mais em ignorância e paixão, que são modos inferiores. São modos inferiores. Na bondade, porque se é bom, você sofre menos. Na bondade pura, você não sofre nada. Então, a única maneira como... Aqui é interessante, né, o Chaitanya Charitamrita, porque Sanatana Goswami fala assim para Chaitanya Mahaprabhu. Aqui, muito, muito incrível isso. Os assuntos estão, assim, sempre atrelados, né? Ele fala... Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: o Senhor Krishna concedeu-te tua total misericórdia. Aí você conta com Krishna dá total misericórdia para a gente, né? Tem que chegar nesse nível aí. E assim, conheces tudo isso, que é o que ele está informando. Tenho certeza de que essas três classes de misérias são alheias à tua existência. Aí, tá vendo? Então, quando um devoto chega nesse nível mesmo, isso é conquistado
Jada Jasyanugrinati, Bhagavan Atma Bhavita. Isso aqui é Bhagavan Atma Bhavita. É conquistar Krishna a tal ponto, com tanto serviço, Jada Jasyanugrinati, com tanta determinação, com serviço pleno, que Krishna libera por sua misericórdia sem causa. Bhagavan Atma Bhavita. Dá essa liberação que nós estamos ouvindo aqui, Chaitanya Mahaprabhu, garantindo que está dado para Sanatana Goswami. Agora acabou o problema. As 3 classes de misérias não te afetam mais, porque você fez tanto serviço devocional que você recebeu foi agraciado com essa misericórdia de Krishna. E quando alguém chega nesse nível, acabaram-se todos os problemas. Então, o que nós aprendemos de tudo isso? Que a única maneira de escapar de toda essa armadilha de Maya, que é muito, mas muito perfeita, é com serviço devocional pleno. Pleno significa pleno, sempre, constante, sem parar. Yada Jasyanugrinati Bhagavan Atma Bhavita. Quando isso acontece, Krishna favorece essa alma, né? Jati Mati Loke, dá o entendimento para essa alma, a ponto dela descartar até mesmo os rituais védicos, as buscas por religiosidade, por ser... até a viagem de querer ser um semideus, não tem mais isso, só quer ser o que ele é mesmo, alma, servo eterno de Krishna, de Vira Salutaya Krishna Nityananda, né? Servir Krishna, mais nada. Quando alguém chega nesse... Por isso que a gente acha que seria fanatismo fazer só serviço devocional, querer só ficar realmente tentando, porque é difícil conseguir, não é que você vai fazer isso, ficar só tentando satisfazer só os sentidos do Senhor dos sentidos. Tem gente que acha que é muita coisa, Prabhu, não precisa de tudo isso, isso é exagero, não. Mas essa é a única maneira de se livrar 100% dessas misérias materiais e do nascimento, da doença, da velhice e da morte em última instância. Essa é a única maneira. É a única maneira. A gente tem que ficar fixo de tal maneira em serviço devocional que sequer os Vedas chamam a atenção da gente. Não, quem chama são só os suplementos dos Vedas, que é onde se trata realmente do serviço devocional puro. Os livros dos acharyas, dos Vaishnavas, como por exemplo o Néctar da Devoção, o Néctar da Instrução, e Bhagavatam. Então a gente tem que entender que isso não é uma brincadeira. Tentar se ocupar aqui agora realmente com compreensão, Savupada Divinum Tanta Paratena Nirmalam, Rishikena Rishikesha Sevanam, para que isso seja Bhaktiruti, até esse serviço seja serviço devocional puro, a única maneira é essa: tentar 24 horas por dia não satisfazer os sentidos, satisfazer plenamente os sentidos do Senhor dos sentidos. Porque aí sim é compreensão livre de dualidade, livre de qualquer equívoco. Não, eu não sou esse corpo, sou alma espiritual. A alma espiritual é servo eterno de Krishna, portanto vou servir só Krishna, constantemente e só a Ele. Essa é a atitude, a única atitude que garante a liberdade de todas essas misérias, de todos esses percalços da existência material, do nascimento, da doença, da velhice, da morte, e tudo que permeia esse caminho, desde o nascimento até a morte. É a única maneira. Então não é fanatismo, não.
é sinceridade, seriedade. Não é fanatismo. Ah, mas porque todo mundo não está preparado, não é assim? Não, tudo bem, nós vamos ter muita paciência, muita tolerância com os outros, mas com a gente mesmo, a gente sabe que a gente tem que dar o máximo. O outro você até releva as falhas, as mancadas e tal, porque é assim que é o caminho, é assim que o mestre espiritual faz, assim que a alma liberada faz. Mas com a gente mesmo, a gente é 100% estrito. Krishna fez isso faz isso quando vem nesse mundo, quer dizer, do restante. Quer maior exemplo do que o exemplo do Senhor Chaitanya? Maior exemplo? O Senhor Chaitanya deu o exemplo de menino completamente rendido ao treinamento que os pais queriam para ele, que era se tornar mesmo um Vidya, né? Vidya. Erradicar toda a vida, ele deu esse exemplo desde menino, muito cedo já começou a mostrar a sua eloquência e na filosofia, em falar a filosofia e na erudição. Depois deu o exemplo perfeito, tanto dentro de casa, quando foi se casar, nas conversas, preparação da sua mãe e na sua vida familiar, e depois deu o exemplo perfeito como sannyasi. Então Krishna é fanático? Krishna foi, o Senhor Chaitanya era fanático? Quando ele agiu assim com Haridasa Júnior, ele estava sendo fanático? Não é? Jogar Haridasa? Ele estava sendo fanático? Ele estava dando exemplo. O Senhor Chaitanya falou, Matra Swastra do Hidravá, na Vivetak Sharubhave, que um sannyasi, alguém que realmente quer dar certo na vida espiritual, ele não pode sequer sentar-se perto da sua mãe, da sua irmã, da sua filha. Matra Swastra do Hidravá. Aí agora a gente ouve que não, Prabhu, mundo moderno, agora a gente, os devotos tudo juntos, devotos, todo mundo se abraçando, todo mundo se... tudo bem, mas... Indriyani Pravatini, Harati Prasadamana, vai ser difícil, vai ser arrastado pelos sentidos, porque os sentidos são muito fortes e impetuosos. Então esses cuidados todos, Krishna dá esse exemplo, ele dá o exemplo da pessoa perfeita, o exemplo do devoto perfeito. Então alguém tentar fazer isso e pôr na prática é fanático? É fanatismo? Não, é seriedade. Fanatismo é outra coisa. Fanatismo é outra coisa. Fanatismo é não aceitar instruções de outros, achar que só a dele está certa, não aceitar um diálogo, eu sou sempre o dono da verdade, isso é um fanático. Não aceitar treinamento porque acha que a sua maneira é a mais certa e tal, mas ser sério dentro do contexto da vida espiritual do treinamento, isso não tem nada de fanatismo. Não tem nada de fanatismo. Então, isso não é ser fanático, isso é ser sério. Tanto é que tal devoto prova isso, porque com os outros ele é muito tolerante, muito misericordioso. Ele não leva a sério o que os outros fazem, né? Nem de errado, ele só tenta corrigir, orienta. E muito menos se for contra ele nem não considera. Mas ele mesmo é muito introspectivo, muito determinado e muito desejoso de só satisfazer os sentidos do Senhor dos sentidos, nunca o dele. Esse é o caminho certo. É assim que se chega a essa perfeição de atrair a atenção de Krishna a ponto de Krishna dar essa potência de despertar a gente para o serviço devocional de maneira tão aguda que a gente não faça mais nada a não ser o serviço devocional. Nada. Mais nada. Então esse é um caminho que nós devemos saber que é muito difícil, porque é mesmo.
Nós temos que ter isso como meta. Porque do jeito que a gente vê aí eu sinto muito, mas para dar esse exemplo, um bom treinador, alguém que está preparando o atleta, nós somos atletas da alma, um bom treinador, ele põe a vara ali e fala para você pular aquela altura. Quando você pula, ele sobe a vara. Quando você pula, ele sobe a vara. Ele vai subindo. Não é que põe a vara ali 10 centímetros do chão, você pula. Ah, tá muito bom. Agora você já conseguiu ganhar a medalha olímpica. Você vai voltar para o mundo espiritual. Que isso? Que isso? Quem falou isso? O treinador é um farsante e o atleta é outro. E ninguém vai arrumar nada. Nem o treinador vai poder ter o orgulho de falar que, olha, o meu atleta alcançou a meta, e muito menos o atleta vai chegar a lugar nenhum, porque vai chegar lá ele pulando 10, 40 centímetros, vai ter gente pulando 2 metros, ou não, porque treinou, teve treinamento. Agora você imagina, o nosso treinador é Prabhupada, a nossa vara para nós pularmos, o céu é o limite, a gente vai ter que pular até atravessar o rio Viragem e chegar no mundo espiritual, e vai conta. Alguma dúvida, alguma pergunta? Shiraja Padmanabha Sita Thakurani, Paramahansa já passou, e quem mais? Krishna Dama, a Natália, todo mundo que esteve por aí, que está ainda, muito obrigado. Fiquem sempre aí e vamos continuar juntos, ouvindo e seguindo o Srimad Bhagavatam. Shila Prabhupada aqui!